Olá, tudo bem com você? Eu desejo que você esteja muito bem. Eu não sei como você chegou até aqui. Eu não sei qual lápis, qual a cor do lápis que você usou para escrever a sua história até esse momento. Mas eu sei que de alguma forma você chegou até aqui porque a gente precisava se encontrar. E o Força e Fé é exatamente isso. Um lugar onde a gente pode redescobrir os caminhos em que a gente pode trilhar juntas. Muito obrigada por estar aqui. E hoje eu trago para vocês uma mulher incrível, com uma história de superação maravilhosa, uma mulher que eu tenho um carinho imenso, porque apesar de muitas coisas da vida, ela ainda é minha afilhada do coração, é a pessoa que eu apadrinhei e eu faço questão de ter na minha vida não só como um exemplo, como uma referência, mas como uma amiga querida que me ensina muito e que eu tenho certeza que vai contribuir para vocês também com uma história de vida maravilhosa, a história de superação de Claudiana Pereira. Claudiana, conta um pouquinho pra gente de você. Ai, gente, como falar dessa mulher, né? Para os íntimos, mas para vocês é Regina Luz, mas para nós é Rê, como sempre foi. Eu sou a Claudiana Pereira, mas aí eu falo assim, né? Claudiana Machado Pereira. Hoje estou nas casas dos 42 anos, vim de uma criação que eu falo assim que a mulher hoje, para se tornar forte e ter essa resiliência que a gente aprende todos os dias, vem de base de casa, né? Então, eu falo que eu tive uma professora que não está aqui entre nós, mas por tudo que eu vim passando no decorrente da minha vida, eu falo que se a minha mãe não tivesse me ensinado o poder de orar, de ter fé e de estar de pé, mesmo com as dificuldades, eu não teria aguentado tantas. Eu acho que a gente fala assim, né? O deserto, né? Eu não teria atravessado o deserto. É isso. Cláudia, é muito interessante quando você fala no deserto, porque você, como mulher, é uma inspiração também como empreendedora e como mãe. Conta para nós, como mãe, mulher e empreendedora, como foi para você, num dado momento, recomeçar com 2 filhos vindo para Itupeva? Foi desafiador. Eu falo que assim, todos os desafios que a gente tem, eu acredito que quando nós colocamos algo na vida da gente, que é sonhos, eu sempre falo que sonhar não é a gente pegar um sonho e colocar na gaveta. Quando eu vim para Itupeva, minha filha estava com 14 para 15 anos, meu filho com 16 para 17 anos. Então, estou há 11 anos em Itupeva já, né? E quando eu falei para o meu ex-relacionamento na época, que me convidou, falou, Cláudia, vamos fazer um desafio, vamos abrir um negócio juntos. E ele veio me trazer, na verdade, em Jundiaí. Então, nós tínhamos amigos em comum aqui em Jundiaí, que tinha um restaurante aqui. E aí ele falou assim para mim, Cláudia, eu quero te levar numa cidade para você conhecer uma cervejaria. Então, eu tenho que falar sempre da cervejaria, porque num determinado momento foi uma referência para mim. E mal sabia eu que ali estaria plantado o meu sonho, que eu sempre coloquei na gaveta, porque a gente sempre cuida do que é dos outros e a gente esquece de cuidar o que é nosso. Assim eu falo da família, eu falo de nós mesmos. Então, a gente tem que se olhar para a gente, mas a gente sem perder a nossa naturalidade, que é o nosso dom de ser mulher, porque a gente aprende a ser mulher, ser mãe, e eu e a Rê, a gente tem em conjunto, ela tem um menino e uma menina, eu também tenho um menino e uma menina, que com muito esforço, eu falo que assim, hoje eu aprendi a não falar mais que eu sei ser pai e mãe. As consequências me tornaram pai e mãe. Mais pai do que mãe. Aí me fala, mas por que mais pai? Eu tinha que ser a que pegava no pé, a que falava, a que obrigava a estudar, a que falava assim, não, vocês têm que ter algo na vida. Hoje, a gente não vê tanto isso mais. Então, mães e pais que estão nos assistindo, Força e Fé, já vem pelo nome do programa, do podcast, desse bate-papo que a Regina vem trazendo para você,
para mim e para todos que estão acompanhando. Força é encarar, sabe? Encarar. Eu lembro que quando eu fiquei com esse desafio de cuidar, né, de educar, de prover sozinha, eu fiquei assim com uma incógnita, muito pensativa. O que eu faço agora, né? Porque vem muito essa coisa, você se tornou pai e mãe. Mas eu nunca achei justo, né, a gente buscar essa referência, até porque a gente acaba assumindo meio que um lado masculino, né, da história. E isso para nós não é bom. Por isso que a gente vê hoje em dia, né, tem se muito falado, a mulher está muito com essa energia masculina. E é doído quando você vê isso, justamente porque essa mulher com a energia masculina, ela foi forçada a assumir um papel que não era dela, pela ausência ou pela falta de responsabilidade. A pessoa que deveria assumir essa responsabilidade foi omissa a isso. Então eu sempre me preocupei em ser uma boa mãe, né? Lógico que essa identidade do pai que educa, na maioria das vezes a gente tem que ser ali, tipo, olha, eu tô criando um homem, que eu acho que foi isso também que você fez com seu filho, né? Eu tô criando um homem, né? Não vem com essa de ficar com chororô pra cima de mim, não. Vai, se ajeita, né? Se esforça, levanta a cabeça, vai. E da filha também a gente tem essa delicadeza, porque a gente percebe que os filhos têm essa necessidade da referência masculina, né? Então, assim, é muito bacana quando tem uma família por perto, mas a gente ficou longe. Saiu da família, né? A gente ficou longe. Então, assim, longe da família, sem poder ter uma referência masculina e você sendo esse pai e mãe. Qual foi o momento mais desafiador para você? Gente, eu me emociono falar, porque a Regina ela vai trazer um pouco mais dos demais assuntos. Eu aprendi a ter um carinho, a viver o papel de mãe depois de ter passado por um câncer de mama. Então, pode ser até hipocrisia eu falar isso, mas não é. Então, meu maior desafio foi de ver tudo se desmoronar, eu cair de joelho no chão e falar para o nosso grande Senhor que eu estava de pé, mas que Ele não podia me deixar desistir. Então, eu me vi quando eu me separei a primeira vez. Foi o meu momento mais desafiador. Minha filha tinha 2 anos. Meu filho estava com 3 anos e meio. E ali, quando eu me separei, eu falei assim, eu não sabia a força que eu tinha, não podia bater uma mão no peito e falar assim, eu posso, eu sou forte, eu vou encarar, porque não é assim. É assustador. Exatamente, eu era empregada doméstica, minha filha estudava na escolinha, que é a minha cunhada que pega, e eu tenho muito carinho, muito relacionamento com as minhas cunhadas, por incrível que pareça, por mais que a gente não tá com a pessoa, mas a gente casa com a família, então é muito gratificante para você que ainda tem uma ligação com a família dos ex. Gente, agradece, porque a gente vira um papel amassado, jogado no lixo depois que a gente sai de um relacionamento. E a família não tem culpa. Então eu posso falar para você que eu fui muito abençoada. E quando eu fiz essa oração, eu falei para ele não me permitir desistir. E eu não imaginava que eu ia passar por tudo que eu vinha passando no decorrente da minha existência nesse plano, né? Porque a gente não fica aqui para sempre. Mas essa história, gente, é de 2021. 2001, tô mentindo. 2001, essa história. Porque eu vim para São Paulo em 2020, com o pai da minha filha, me separei em 2001, e ali eu comecei um desafio de ser mãe solteira em São Paulo, com 2 crianças. O meu filho teve que ficar com a minha mãe, por isso que eu falo que a minha mãe, para mim, foi meu alicerce, meu step. E ela sempre me trazia para perto de Deus, sempre colocando que eu tinha que estar do lado dela. Mas ali foi um momento desafiador, porque ela falava assim, para que você está aí passando por necessidades, por dificuldades? Eu já passei de que eu tinha que deixar de comer para deixar para os meus filhos. Hoje a gente conta uma história dessa para uns filhos nossos, que eu sei que você passou, porque a gente se emociona em falar, porque a gente tem as mesmas dores. E os filhos acham que a gente está mentindo, que é só história. É que, na verdade, assim, quando a gente muda o olhar, né?
e a gente se coloca, porque quando você está ali vivendo um problema, ou você só vivencia aquela dor e não encontra, a fé, a força e a fé, ela vem justamente de você buscar alívio para conseguir suportar. E quando a gente de verdade sai dela, que passa a situação, porque tudo passa, a gente ouve, irritantemente a gente ouve as pessoas falar, tudo passa, né? Mas quando passa, que você se coloca do lado de fora, é que você vai olhar e falar, ok, eu passei, eu vou ressignificar, mas quando você coloca um outro olhar, é que você realmente vai ver, eu não estava sozinha. Deus estava lá comigo o tempo todo. Porque, assim, não é humanamente impossível uma mulher, mãe solo, sobreviver, né, nos dias de hoje, educar filho, trabalhar fora, né, dar conta de tudo e não ficar sobrecarregada. Essa história linda da Claudiane tem um momento ainda mais significativo que eu vou trazer para vocês já já no próximo bloco, para que vocês entendam como que foi essa mulher superar, além de todos os desafios, uma doença que a gente sabe que é uma doença que mata. Né? É uma doença que assusta, embora a gente já saiba que existem tratamentos, quanto antes for diagnosticado, melhor, mas a gente ainda assim lida com uma incerteza. Já já a gente volta com vocês. Muito obrigada por estar aqui, viu? Hospital Veterinário Dog Saúde, ambiente acolhedor, onde seu animalzinho se sente em casa. Na recepção, é possível fazer novos amigos. Além do espaço para o atendimento dos cães, conta ainda com o espaço dedicado para o atendimento dos gatinhos, o Cat Saúde. Atendimento com muito carinho, com veterinários de plantão 24 horas por dia. E ainda, uma equipe de especialistas. Com uma estrutura completa e modernos equipamentos para exames, o seu animalzinho é diagnosticado no local e muito rapidamente. E ainda, conta com estacionamento coberto para o conforto e praticidade dos nossos clientes. Hospital Veterinário Dog Saúde, um lugar pensado para você e seu pet. Aqui, o seu animal faz parte da nossa família. Rua Rangel Pestana, 1178, Centro. Voltamos com essa mulher incrível, com uma história de vida extraordinária, porque ela é nada mais do que isso, uma mulher extraordinária que é capaz de se ressignificar e retornar das cinzas mesmo após um câncer de mama. Exatamente. Clau, a gente conversou sobre o valor da amizade, o significado de ser mulher num momento tão delicado em que a gente se vê precisando ser cuidada. Quando você descobriu o câncer, eu sei que você estava casada, eu era madrinha do seu casamento. Sim. Eu te peço licença para entrar nesse assunto, mas também foi um momento em que você viveu um primeiro abandono, um momento em que você mais precisou. Como foi para você? Foi difícil. Eu falo porque quando eu, no processo, que eu estava passando por todas essas situações que toda mulher que passa pelo diagnóstico e pelo tratamento passa, porque eu vi isso da minha médica. Quando eu ainda não havia entrado na quimioterapia, minha médica perguntou onde estava meu marido na época, né? Falou assim, mas você está sozinha, Cláudia? Você está sem acompanhante? Eu falei, estou, doutora. Aí ela para mim, mas você é casada? Eu falei, sou casada. Ela falou assim, olha, Cláudia, se mantenha forte, se mantenha dentro de tudo que a gente vai te passar, porque você vai ser estatística. Aí eu não soube entender
por que estatística, né? Aí eu fui para casa, gente, eu com a minha maletinha, sabendo que eu ia passar por uma quimioterapia, que eu não sabia nem o que eu ia vivenciar. Cheguei em casa, aí a minha filha, eu falei por telefone, o meu filho eu liguei por telefone, aí na hora eu cheguei e falei, olha, gente, eu vou passar por um tratamento, eu não sei qual é o tratamento, eu já tinha feito a cirurgia, porque esse diagnóstico que eu não tenho em papel foi em sonho. Quando a Regina me convidou, gente, para estar aqui falando com vocês sobre força e fé, porque foi a fé que me salvou. Foi a fé que me deu um alerta de que tinha algo que não era meu no meu corpo. Eu não tinha um nódulo mamário, porque eu fui diagnosticada com câncer de mama com metástases nas axilas. Então, eu retirei os linfonódulos. Dentro disso, estava tudo bem, na minha casa, com meus filhos, tudo. Eu passei pela primeira quimioterapia, eu lembro como hoje. Dia 17 de setembro de 2022 foi a minha primeira quimioterapia. A minha médica já tinha me alertado, falou para mim que o meu cabelo ia cair, que era para mim, eu tinha um cabelão. Você já tem isso aqui, gente, imagine isso comprido. Mandou cortar curtinho, porque o cabelo ia cair mesmo. Aí eu falei, não, tá bom, doutora. Então foi que no dia 12 de outubro de 2022, eu recusei a abrir a público. Não é que eu recusei, eu cuido de outras mulheres e você me acompanha. Então, nós cuidamos de mulheres que passam pela oncologia e a gente sempre se vê que a gente não é o objetivo naquele momento, e sim ajudar outras mulheres. E esse abandono do casamento, ele aconteceu especificamente em qual momento? Quando eu estava praticamente feliz, eu tinha acabado com o meu tratamento. E aí você se viu tendo que enfrentar, estendendo a mão para outras pessoas, porque é isso que na maioria das vezes a gente tenta ali ressignificar a nossa dor. E aí você vê que, na verdade, você estava sozinha. Tava. Você estava buscando força para enfrentar, para superar, mas por você. Mas eu precisei ouvir isso de um cardiologista, Rê. Eu sofri um infarto no processo do tratamento, porque a quimioterapia ela faz isso no corpo da mulher. E eu, digitando, dei uma pontada, né, senti uma repuxada interna e ignorei. Falei, não é nada. Eu peguei um copo de água, tomei. Então, muito cuidado com isso. Hoje eu falo como um alerta. A gente passa raiva e as pessoas vêm correndo, porque é natural das pessoas mais antigas falar, toma água. Exatamente isso. Eu senti a pontada, aí a minha chefe falou assim, Cláudia, toma um pouco de água, porque eu levantei e doeu o peito. Tomei um copo de água. Continuei trabalhando, fui para casa, aquela dor intensa, estava na 3ª quimioterapia, e fui tomar banho. Eu não conseguia levantar o corpo reto assim, eu tinha que ficar assim. Aí o meu filho, eu não conseguia dirigir, veio e me trouxe para o hospital. Na hora que chegou aqui, foi fazer todo o diagnóstico, eu estava com um infarto fulminante no periocárdio. Aí entrou água dentro do periocárdio. Então você, além de superar o câncer, eu passei batalha pela vida, ainda infartou. E nesse momento, assim, eu vou ser, desculpa ter que trazer isso, até porque é importante que outras mulheres também se sintam acolhidas pela sua história. Nesse exato momento, quem te estendeu a mão? Foi a minha fé. Porque o médico falou isso para mim. Ele falou para mim, você quer viver e quer lutar, qual luta? A luta com o seu casamento ou a luta com a tua saúde? Porque você tem 2 lutas, você está vivendo 2 guerras. Aí ele me trouxe relacionamento em que você estava sozinha, um casamento que você estava sozinha. Exatamente, porque quem me acompanhou foi mais minhas amigas, filho, a minha enteada, porque ele sempre me viu forte.
Os meus não filhos sempre me conseguiu viu lidar, forte. Mas o seu marido não conseguiu lidar com a sua fragilidade. Porque Quando eu ele- não consegui ser frágil. Não, na verdade ele assustou com a sua fragilidade. Ele E se ele assustou, mas assim, no processo, porque isso é do homem, ele sempre te vê forte. Sempre te viu forte. E mesmo essa educação que nós mulheres temos que ser todos os dias forte, eu não consegui ser frágil para que ele enxergasse que eu precisava de ajuda. apoio, que eu precisava de cuidado. Então ele não enxergou isso. E aí ele achou, não soube lidar. Na Às vezes a verdade, gente quer ficar Não, eu pondo... acho que assim, é exatamente isso. Na maioria das vezes, eu falo do fundo do meu coração. Eu vou trazer isso muito forte. A gente é treinada para ser forte. Exatamente. A mulher que dá conta, a mulher que trabalha, e na maioria das vezes o homem se aproxima justamente com esse intuito da mulher poderosa, a mulher que vai, que faz, acontece. E num momento como esse em que a gente precisa de ajuda, infelizmente a gente acaba ficando sozinha. Mas a culpa é nossa. Quando a gente foi treinada a sobreviver, como é o seu caso, na maioria das vezes a gente aprende a fazer essa leitura de que eu faço, dou conta. Quando na verdade a gente está gritando, nosso coração, a nossa alma está gritando, eu preciso ser cuidada. E é importante a gente tocar nesse assunto porque a mulher ela vai adoecendo ainda mais, ela vai se perdendo nesse processo de necessidade de ser cuidada. Quando ela teve que cuidar de todo mundo, ela não sabe ser cuidada, que é o que você acabou de falar. E o homem, nesse momento, lógico, assusta, mas é nesse momento em que ele vai mostrar que ele é homem de verdade, porque a gente não gostar da gente quando tá tudo bem é muito fácil, né? Quando a mesa tá posta, quando a roupa tá lavada, a comida tá pronta. Mas o amor de verdade, ele não te deixa no meio do caminho no momento que você mais está precisando. Ele não adoece a mulher, nem a mulher adoece o homem. E ele não usufrui daquilo que ele pegou, consumiu no sentido de no momento bom e depois olha e deixa para o lado, né? Deixa ali no meio do caminho e segue, porque o amor, hoje a gente fala, o amor não dói, as pessoas ouvem muito isso, o amor não dói, o amor não machuca, o amor não maltrata, mas o amor também não abandona, né? E o amor, ele tem um significado além da força e fé, que é a cruz. Então, se você rejeita isso, você ainda não aprendeu o que é amar. Exatamente isso. Porque eu falo que quando eu estava no processo, as pessoas me perguntam quando eu me separei, quando o meu casamento acabou. Desde 2022 eu vinha, sabe, ali juntando caquinho, trazendo... Sobrevivendo. Em 2023, porque o meu tratamento durou 6 meses, em 2023 eu estava já feliz, já estava saindo do processo, fiquei careca, engordei, emagreci. Só que o que eu não perdi, eu saía com as minhas amigas para tomar um café, porque eu ouvi isso de um médico, gente. Quando você ouve acima de Cristo, que o 1% de vida que a gente tem, vale a pena. Vale a pena. Gente, vale a pena apostar e investir no 1% das nossas vidas. Exatamente. Naquilo que realmente tem significado para a gente se reconstruir. Essa história da Claudiane, ela é maravilhosa. Eu espero que vocês acompanhem ela aí pelas redes sociais e desfrutem, né, desse carisma dela. Eu encerro com ela hoje aqui, mas com gostinho de quero mais, para a gente bater outros papos aqui, falar um pouquinho mais, né, até mesmo do empreendedorismo. Mas eu desejo do fundo do meu coração que você que está nos assistindo agora, olhe para você com esse amor que você tanto deseja e que você seja para você o grande amor da sua vida. Muito obrigada por estar aqui.